nossa vida. Queridos, eu quero te convidar para a palavra de Deus. Jesus disse que não só de pão o homem viverá, mas de quê? De toda a palavra que procede, da onde? Da boca de quem? De Deus. Fala assim, de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso pão. E a minha oração nessa manhã é que a palavra de Deus penetre cada coração, que ela possa encher aí todo o seu ser, que você possa sair daqui alimentado, fortalecido espiritualmente, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, vamos abrir a palavra do nosso Deus. Abre aí no livro de Josué, capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24. Glória a Jesus. A bispa Carmen hoje não pôde pregar, porque ela está doentinha, está com a garganta meio ruim, e eu estou aqui para pregar no lugar dela. Normalmente, domingo pela manhã, sempre é a minha esposa que ministra a palavra, né? Josué, quem já abriu? Capítulo 24, vamos ler 2 versículos, 14 e 15. Josué 24, 14, diz assim: agora, pois, temam o Senhor, e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Verso 15. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Eu quero trabalhar com você essa última frase aqui do versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, essa frase é uma declaração profética. Quantos pais e mães nós temos aqui? Faz um sinal com a mão, deixa eu ver, bem alto, bem alto. Essa frase precisa estar nos seus lábios. Não como algo apenas rotineiro, vazio, mas algo profético. Algo profético. O tema dessa palavra é o mesmo da frase: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado de Deus para todo pai, para toda mãe. Especialmente o pai. Porque o pai representa o Pai Celestial. Todo pai representa Deus para os seus filhos em primeiro lugar. Por isso essa declaração de Josué, ela assume uma importância muito grande na nossa sociedade. E nós não podemos deixar que essa palavra ela se perca no vazio de tantas coisas que a gente vive nessa vida. Não, ela precisa ser uma palavra que esteja ardendo dentro dos nossos corações. Eu te pergunto, o que tem mais importante nessa vida do que os filhos que Deus nos deu? O que tem mais importante nessa vida? Os filhos que Deus nos dá, é nossa responsabilidade cuidar bem deles. Amém ou não amém? É a nossa responsabilidade cuidar. Você já viu um bebezinho, querido? O quanto ele é indefeso, totalmente dependente da gente, totalmente dependente em tudo, totalmente frágil. E Deus assim faz, porque dentre toda a criação, o ser humano é aquele que mais precisa dos seus pais. Os animais, as aves, os animais terrestres, animais selvagens, animais domésticos, todos eles
rapidamente o bebezinho, ele se torna independente. E ele se vira. Agora, o ser humano, ele depende dos seus pais muitos anos, durante muito tempo. E ele precisa do apoio moral do papai e da mamãe, nos aspectos naturais, alimentação, higienização, vestuário, moradia, mas também nos aspectos emocionais, amor, cuidado, carinho, colo, como a gente precisa de colo na nossa infância, como um colo é terapêutico, queridos, colo é terapêutico, e precisamos estar declarando o tempo todo, porque nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo cheio de maldades. Então o tempo todo nós precisamos estar abençoando os nossos filhos e declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe que na cultura do judeu, na cultura israelita, Deus, ele instruiu o seu povo a ensinar as criancinhas desde pequenininhas a amar a Deus, a ensinar a palavra de Deus para as suas crianças, a abençoar os seus pequeninos. O judeu, ele faz questão, todas as vezes que ele passa pelo seu filho, ele põe a mão na cabeça da criança e ele abençoa, ele profere as bênçãos de Deus sobre a sua criança. Sabe, as palavras, elas têm poder. Palavras são carregadas de poder. E muitas vezes, na nossa sociedade caída, os pais proferem para os seus filhos palavras negativas, ou para eles, na frente deles, ou na ausência deles, falando sobre eles: meu filho não vai dar em nada, eu tenho medo que o meu filho não dê nada, que a minha filha se torne isso, que o meu filho se torne aquilo, e falam coisas negativas, aquilo que eles têm medo, mas porque estão proferindo aquelas palavras negativas, isso atrai o mal, o agir do mal, porque, queridos, o mundo espiritual, ele tem anjos de Deus e tem demônios. Quando você fala palavras para abençoar, os anjos de Deus são movidos, porque os anjos de Deus são ministros de Deus, a favor da sua criação e do seu povo. A Bíblia diz isso. Então os anjos de Deus estão ao nosso serviço. E quando você abre a boca para abençoar, os anjos de Deus vão trabalhar junto com você para abençoar os seus filhos. Mas quando um pai e uma mãe abrem a boca para amaldiçoar, para dizer uma palavra negativa, os demônios vão trabalhar para que aquela palavra se torne realidade. Misericórdia, não? Então, querido, eu quero afirmar nessa manhã para você, queria que você anotasse essa frase, que você pode decidir o destino espiritual da sua família pela fé. Você precisa, o maior patrimônio que você pode dar para os seus filhos é a fé. Não tem maior riqueza do que a fé em Deus. Muitos pais se preocupam em dar uma boa escola, uma boa educação. Muitos pais se procuram dar o melhor colégio da cidade, a melhor roupa, o melhor tênis, mas se esquecem de dar carinho, amor, relacionamento, esquecem de abençoar seus filhos, de dar para eles o caminho da fé, ensinar para eles o temor de Deus. E aqui nós vemos esse homem de Deus chamado Josué, se posicionando. Ele se posiciona. Josué, ele foi um discípulo muito importante na história da igreja. Ele foi discípulo de Moisés, e ele recebeu uma missão de levar o povo a atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. Agora, eu quero que você entenda que entrar na terra prometida de Deus, não era simplesmente atravessar um rio e entrar. Do lado de lá, existiam várias nações, amorreus, fariseus, filisteus, amalequitas, vários povos, e eles tinham construído grandes cidades com muralhas altas, cidades edificadas, com casas, com palácios,
com muros altos. E Deus desagradou daquele povo, porque aquele povo era idólatra, porque aquele povo sacrificava os seus filhos a entidades, sacrificavam os filhos no fogo, queimavam seus filhos, sacrificando as suas crianças para entidades que não eram deuses falsos, mentirosos. E Deus deu a oportunidade para aquele povo, mas aquele povo não se arrependeu. E chegou o dia em que a medida da iniquidade daquele povo ultrapassou todos os limites. E aí Deus deu aquelas terras, aquelas cidades para o povo dele. Só que o povo de Deus precisava ter fé para entrar naquelas cidades, tomar aquelas cidades da mão dos seus inimigos. Para isso eles tinham que se dispor a guerrear, eles tinham que se dispor a lutar, eles tinham que ter fé, eles tinham que confiar em Deus. E viver a vida neste mundo, queridos, nós precisamos confiar em Deus o tempo todo. Nós precisamos depender de Deus o tempo todo. Nós também temos inimigos. Os nossos inimigos, a Bíblia diz, são demônios, principados, potestades, seres espirituais da maldade. E nós precisamos nos dispor a lutar contra estes seres, em favor daquilo que nós acreditamos, em favor daquilo que Deus tem para nós. O melhor desta terra é para o povo de Deus. O profeta Isaías diz no capítulo 1, se não me engano, versículo 18, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Tem duas coisas nessa afirmação do profeta Isaías. Põe aí para mim, 1,18. Primeiro, se quiserdes, nós temos que querer. Nós temos que desejar. Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero a bênção de Deus, eu vou em busca da bênção de Deus. Se quiserdes, primeiro tem que querer. Segundo, ouvir a Deus. Porque Deus vai nos dar de acordo com as instruções dEle. Ele vai nos direcionar. Põe o outro, 19. É esse. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer te abençoar com bênção sem medidas, querido. Mas você está disposto a obedecer a Deus? Você quer as bênçãos de Deus? Ou você acha que você vai conquistar sozinho na sua força, na sua inteligência, na sua capacidade? Às vezes a gente esquece de Deus. Nós estamos vivendo uma realidade no mundo hoje, que as pessoas estão colocando o homem no centro. O homem é Deus. O ser humano é Deus. Sabe aonde isso vai levar, queridos? A lugar nenhum. Só ao caos, só à catástrofe. Nós precisamos entender que Deus é o Senhor de todo o universo. Este universo só é sustentado por Deus. E nós vamos depender dEle. E o dia que nós morrermos, e quando essa terra acabar, porque a Bíblia diz que essa terra vai se desfazer e vai acabar um dia. Mas a Bíblia diz que Deus está preparando uma cidade eterna para aqueles que aceitaram Jesus e o receberam como Salvador e Senhor das suas vidas. A Bíblia diz que aqueles que morrerem no Senhor um dia vão ressuscitar para a glória de Deus, para habitar com o Senhor eternamente. Glória a Deus. Então, queridos, essa declaração, ela é extremamente importante. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, ele cumpriu essa missão de levar o povo a entrar na terra prometida. Josué, quero te passar algumas características desse homem de Deus. Ele foi um discípulo, uma pessoa dedicada a Deus. Ele foi discípulo de Moisés. Ele, juntamente com Caleb, foram os dois únicos homens daquela geração que saiu do Egito, já adulta, que entraram na terra da promessa, porque eles permaneceram firmes na fé. E queridos, entre o dia que eles saíram do Egito e o dia que eles entraram em Canaã, a terra da promessa, se passaram 40 anos, e durante 40 anos, Josué e Caleb se mantiveram firmes na fé. Glória a Deus. Irmão, pode passar meses e anos, pode passar, o tempo que for, a sua fé tem que permanecer viva, firme, forte em Deus.
firme e forte em Deus. Então Josué, ele tem essa marca, a marca da persistência, juntamente com Caleb. Os dois conquistaram esse direito porque eles mantiveram uma fé viva, uma fé apaixonada, uma fé vibrante em Deus e nas promessas de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir de quê? Da palavra de Deus. Por isso você precisa ter um apego à palavra, um apego à leitura da Bíblia, querido, porque a palavra de Deus é o alimento da nossa alma, é o alimento do nosso espírito. Esse Josué, ele era um homem consagrado para Deus. Você precisa consagrar sua vida para Jesus. A igreja do Senhor precisa ser uma igreja de gente consagrada. Consagrada. O que é ser consagrado para Deus? É ser uma pessoa separada. Se separe do mundo. Uma pessoa que se dedica à leitura da palavra, uma pessoa que se dedica à oração, uma pessoa que gasta tempo na presença de Deus. Veja o relato da palavra de Deus em Êxodo sobre Josué, no capítulo 33 do livro de Êxodo. Eu quero que o Victor coloque aí para nós, verso 7. Êxodo 33, verso 7. Olha o que diz: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava tenda do encontro. Era onde ele ia encontrar com Deus e orar. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Verso 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Próximo. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Verso 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Próximo. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. E depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, aqui está o nosso discípulo, Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, que era discípulo de Moisés, não se afastava da tenda. Que exemplo lindo, que exemplo maravilhoso. Josué amava a presença de Deus. Moisés estava ali na tenda do encontro, orando, conversando com Deus, Deus falando com Moisés, dando direcionamento na vida de Moisés, e Josué estava do lado de fora ali da tenda, orando também. O povo estava cada um na porta da sua tenda, a nuvem da glória de Deus descia ali, representando a presença de Deus naquele lugar, e o povo temia, mas temia de longe. Josué não, estava ali, junto com o seu líder, pertinho do seu líder, aprendendo com o seu líder, estava ali orando. Moisés saía, Josué ainda continuava ali, mais um tempo, na presença de Deus. Eu quero te ensinar algo nessa manhã, querido. Se você quer ser um homem que abençoa a sua casa, abençoa a sua família, que seja um abençoador, uma mulher também, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa consagrada ao teu Deus, consagra a tua vida para o Senhor, assim como Josué consagrou a vida dele. E Josué depois ele se tornou o substituto de Moisés. Quando Deus levou Moisés, Josué foi quem conduziu o povo para a conquista da terra de Canaã. E houveram várias guerras. Se você ler o livro de Josué inteiro, você vai ver que Josué era um homem de guerra também. Ele se tornou um homem de guerra. Teve uma batalha que eles estavam lutando contra um exército. E aí começou a ficar de noite. E Josué orou, levantou as mãos e orou a Deus para que o sol parasse e não se pusesse. E a Bíblia diz que durante 6 horas o sol se parou. E eles continuaram lutando até que destruíram os seus inimigos. E aí depois se escureceu. 6 horas o sol se deteve por causa da oração de um homem que acreditava no poder de Deus. Amém ou não? Não tem limite para aquele que acredita no poder de Deus. Não tem limite para aquele que coloca a sua vida na dependência de Deus. Pode aplaudir bem forte.
Naquele primeiro versículo que nós lemos, no 14 e no 15, Josué, no fim da sua vida, reúne a nação, recém-liberta, e chama eles para uma decisão. O que vocês vão querer daqui para frente? Nós já tomamos a terra já é nossa. Mas o que vocês querem daqui para frente? Vocês vão adorar o Senhor ou vocês vão adorar o Deus dos seus pais? Deuses falsos, deuses mentirosos, ídolos. Quem que vocês querem adorar? E aí ele emenda: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eita, glória a Deus. Então, ele colocou o exemplo dele, de fidelidade a Deus, para o povo, e incluiu sua família. Josué usou da autoridade sobre a sua família. Irmão, você pode não ter autoridade aí fora, mas na sua casa a autoridade está colocada sobre você, e foi Deus que te delegou a autoridade na sua casa. Você que é pai, você que é mãe, você que é mãe e pai, né? Pai e mãe, a autoridade de Deus sobre os seus filhos está sobre você. Agora, os filhos, eles vão mudando, eles nascem pequenininhos, bebezinhos, totalmente dependentes, depois eles vão aprendendo a engatinhar, eles falam as primeiras palavras, às vezes erradas, tortinhas, né? Normalmente, a primeira palavra que uma criança fala é o quê? Papai, mamãe, com dificuldade, né? Aí vai aprendendo a andar, vai aprendendo a caminhar, aí vai crescendo, vai se tornando maiorzinho. Dá trabalho também, sim ou não? Dá muito trabalho, porque é ativo, porque tem muita energia, porque está descobrindo tudo, está descobrindo o mundo. Por isso que dá trabalho, porque quer aprender tudo, não sabe nada. Então como é que aprende? Tocando, né? Tem a fase oral, que a criança põe tudo na boca. Põe tudo que pega, vem para onde? Na boca. É a experimentação, ela está experimentando, ela está descobrindo o que ela não sabe. Então, durante todo esse processo, precisa haver ali o papai e a mamãe cuidando da sua criança. Cuidar de criança, querido, é um grande desafio. E sabe que a identidade da criança, a formação dela, vai até por volta dos 8, 10 anos de idade. Os caminhos mentais da criança, vai até por aí. Deixa a criança ser criativa, deixa a criança ser arteira, só cuida para ela não machucar. Quando nós tínhamos criança pequenininha em casa, eu comprei aquelas tampinhas que tampam as tomadas da casa, porque as tomadas são baixas. E menina é curiosa, aquele buraquinho lá, quando eu era criança, eu peguei uma agulha da minha mãe, fui lá no buraquinho. Você acredita o que aconteceu? Levei um choque. Eu aprendi da pior forma possível. Depois, com meus filhos, eu não deixei eles tomar choque, eu pus tampinha. Você mora num apartamento, põe tela na janela, protege. Saiba que a criança não tem maturidade. A maneira que a gente lida com criança é de uma forma. Agora, a criança vai crescendo e nós precisamos tratar ela como um ser inteligente, porque ela é inteligente. Desde pequenininha, nós temos que tratar a criança com inteligência, conversar com a criança, falar de maneira lógica, ensinar as coisas. Isso pode, isso não pode, deixar bem claro. Vou falar algo para vocês: toda criança precisa de limites. Limites são bênção na nossa vida. Limites é bênção. Agora, não com brutalidade, não com falta de educação, não com grosseria, com inteligência, conversando com uma criança na linguagem dela, sabendo que a mente dela ainda tem muita imaturidade, mas falando com ela de maneira que ela entenda, porque ela é inteligente. Aí nós vamos criando caminhos abençoadores na mente, as sinapses, as experiências que ela vai tendo são experiências, não vai marcando a criança com traumas, com negatividade, palavras duras, com grosseria, com gritaria. Quantos estão entendendo o que eu estou falando?
Então, abençoar não é apenas declarar profeticamente. Declara profeticamente, mas você precisa se moldar para ser uma pessoa conforme a palavra de Deus é, para você ensinar seu filho nos caminhos do Senhor. Porque o maior exemplo do seu filho é o seu exemplo. É o pai e a mãe. É para quem ele olha nos primeiros dias e primeiros meses e primeiros anos da infância dele. E depois, mesmo depois, ele já tem outras interações. Ele tem escola, ele tem professores, ele tem amiguinhos. Mas a principal referência é papai e mamãe. Vai chegar uma outra fase. Aí chega a adolescência, que a criança se levanta contra tudo, se rebela contra tudo, acha que sabe mais do que o pai, acha que sabe mais do que a mãe. Já tem uma fase ainda até bem antes, que ela começa a escolher a roupa, a mamãe quer colocar uma roupa, ela fala, não, ela quer outra. Tem o sapatinho preferido, a sandalinha preferida, faz parte do ser humano. Ela tem uma identidade. E quando cresce, os filhos nunca deixam de ser filhos, só que não são mais crianças, e a gente não pode tratar eles mais como crianças. Nós temos que tratá-los como pessoas crescidas, rapaz, moça. Talvez eles não tenham toda a maturidade que nós temos. Algumas coisas nós vamos ensinar, vamos instruir, vamos ter paciência. Uma coisa muito boa que um pai e uma mãe deixam para um filho que já é rapaz, moça, é um caminho aberto para ele chegar até você. Porque se ele não tiver um caminho aberto para fazer pergunta para você e aconselhar com você, ele vai aconselhar com os amigos. E às vezes ele vai aconselhar com gente que não tem princípio, que não tem valores, que não tem temor de Deus. E ele vai receber conselhos ruins, que ele vai seguir aqueles conselhos pensando que é verdade, e vai se dar mal na vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, queridos, esse versículo para mim, ele é uma bênção de Deus, ele é uma marca profética que nós vamos ter na nossa vida. Nós vamos saber quem nós somos. Em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Nossas palavras têm poder. Então nós vamos declarar profeticamente aquilo que nós acreditamos. E a sua família é aquilo que é mais precioso. Querido, nem todo o dinheiro desse mundo compensa você perder sua família. Esses dias eu estava num treinamento em Brasília, e nós ouvimos de um casal, um testemunho, que ele contou que numa viagem que ele fez, essa pessoa é uma pessoa que tem recursos, e ele fez uma viagem de navio para a Europa, e essas viagens de navio, esses cruzeiros marítimos, são cruzeiros assim, que demoram muitos dias, só de mar, se eu não me engano, ele disse que foram, acho que 8 dias, o navio saindo aqui da costa brasileira para ancorar lá na costa da Europa, da onde eles foram. Aí eles desciam em algumas nações, algumas cidades, e ali tinham atividades, e voltava para o navio, andava mais um pouco. E esse irmão estava compartilhando que ele conheceu um senhor milionário, muito rico, europeu, e esse senhor não teve filhos, mas ele adotou 2 filhos, inclusive um brasileiro, se não me engano, cearense. E esses meninos cresceram, se tornaram gente grande, filhos, né, era adotivo, mas era filho, e ele tinha como filho, só que eles não conversavam, não tinham relacionamento, eles andavam de Ferrari, de carro muito caro, mas não era uma família, não tinha relacionamento. Esse homem estava muito triste. Ele, na viagem, teve liberdade, conheceu esse casal da igreja, compartilhou, conversaram, e ele estava contando que Deus deu uma palavra para ele, para orar por esse homem, e dar uma palavra para ele. Ele deu. E aí no final da viagem, o homem fala para ele assim, olha, passa lá na minha casa, ele mora numa outra nação lá da Europa, passa lá na minha casa, e eu vou te contar uma coisa, você me deu essa palavra, eu entrei em contato com meus filhos, e eu estou chegando lá na minha casa, nós vamos encontrar, e vamos fazer uma viagem juntos. Uau, uma família que não tinha relacionamento, que não tinha contato, um pai que não tinha contato com seus filhos. Por quê? Porque o homem era muito ocupado, o responsável foi ele mesmo. Ele criou aqueles meninos com tudo de material, de bênção material que ele podia dar, porque ele era muito rico, mas ele não estava presente na vida das crianças, ele não aproveitou a fase de criança, de adolescência, de jovem, ele não relacionou com os filhos. Querido, essa vida é corrida,
mas nós podemos sim, se nós planejarmos a nossa vida, separar tempo para estar com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, fazer programa junto. Uma coisa muito importante que a minha esposa fala muito, sabe, ter pelo menos uma refeição do dia, a família junta na mesa. Põe a comida na mesa, todo mundo senta para comer no mesmo horário. Porque o que acontece com a família moderna? Um come numa hora, outro chega depois, come noutra hora, outro come noutra hora sozinho, cada um para si. E ele fala de comer junto, papai, mamãe e os filhos comendo juntos ali, agradece a Deus e se alimenta e come ali juntos, em nome de Jesus. É o momento de conversar, né? É o momento de trocar ideias, é o momento de perguntar como é que foi o seu dia, foi tudo bem? É o momento de abrir coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu quero dizer para você que você pode decidir o destino espiritual da sua família pela fé, se você entender isso que eu estou falando para você aqui hoje pela manhã. Quantos querem a sua casa edificada em Deus? Ah, bispo, mas meus filhos já são tudo adultos agora, lá na minha casa, cada um está vivendo a sua vida. O que eu posso fazer pelos meus filhos? Primeiro, o que você deve fazer, desde quando seu filho é pequenininho, desde quando nasce. Eu fiz isso com os meus filhos, com os 3 filhos que eu tenho. Eu e a bispa somos pais de 3, os 3. Na gravidez da bispa, eu sempre estive presente, indo ao médico com ela, pondo a mão na barriga dela, orando pelas crianças ainda na barriga dela. Eu via os chutões que ela tomava lá dentro da barriga dela, eu sentia, né, cada um do seu jeito. Eu participei, nós conversamos sobre os nomes que a gente ia dar para os nossos filhos, e eu estive, depois que eles nasceram, eu dei banho nos meus meninos, muitas vezes, bebezinho, eu estava lá ajudando ela, dando banho, o que eu podia fazer eu fiz, e sempre orando e declarando que meus filhos eram do Senhor, e meus filhos estão andando com o Senhor. Meu filho caçula tem 25 anos, está em São Paulo hoje, trabalhando lá, profissionalmente. Está num evento evangélico esse final de semana lá, num acampamento. Meu filho do meio está aqui, em Uberlândia, servindo a Deus também. Minha filha, meu genro, também. Então, sabe, queridos, eu os ajudei. Eu estive apoiando eles enquanto eles eram pequenininhos. Planejando dias de lazer com eles. Tem que ter dia de lazer também com seus filhos. Levar no parquinho, pôr eles lá no balancinho, pôr eles lá na cadeirinha, fazer tudo o que você tem que fazer, meu irmão. Cuida, porque Deus nos deu para que a gente para que a gente cuide, amém ou não? E temos que cuidar bem, porque é presente de Deus. E vamos cuidando a vida inteira. E quando chega nessa fase, igual eu, né? Quando chega nessa fase que os filhos já são adultos, os filhos têm que ter liberdade com a gente. Ligar, pai, hoje de manhã eu estava me arrumando para vir para a igreja, meu filho de São Paulo me liga, pai, entendi, o que foi, filho? Aí nós conversamos, ele me pediu um conselho, pediu que eu orasse por algo lá que ele estava, né, querendo decidir. Então eu fico grato a Deus, porque hoje meu filho, ele não precisa buscar em outro lugar. É claro que ele não vai buscar só em mim, mas ele tem a mim como um referencial. Ele tem a mim como um referencial. Ele sabe que eu vou ter um conselho para ele. Ele sabe que eu estou ali pronto para ele. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês nessa manhã. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare essa palavra todos os dias. Sabe por quê? Porque acima de tudo essa palavra vai mover o mundo espiritual, mas essa palavra vai mover o seu mundo particular. As nossas mentes, o nosso espírito, o nosso ser, ele precisa ser movido por Deus, pelas promessas de Deus, pela palavra de Deus. E essa palavra é uma das mais lindas que eu conheço no que tange a famílias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu te falar, o céu respeita um homem e uma mulher que tem essa coragem, essa determinação, essa fé para declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus nos deu essa autoridade de sermos sacerdotes dele na nossa casa e de sermos reis na nossa casa. Então a nossa palavra no mundo espiritual, ela vai se tornar realidade.
E se você foi daqueles, se tem alguém aqui que você de repente no passado xingou seus filhos, falou coisas que não devia, deu péssimo exemplo, peça perdão para Deus. Se for preciso, peça perdão para os seus filhos. Olha, meu filho, naquela época eu não sabia nada, eu era um tonto, eu era um ignorante, eu falei besteira para você, mas eu quero te pedir perdão. E quebra essa palavra diante de Deus, porque Deus te dá autoridade para fazer isso. Em Jesus nós temos autoridade para quebrar maldições que vieram na nossa vida, porque nós mesmos abrimos, ou porque nossos pais, avós, bisavós abriram e elas vieram sobre nós. Nós temos autoridade para quebrar. Quando você aceita Jesus, querido, você muda o eixo da sua vida, você muda o centro da sua vida, você muda tudo, porque a sua vida com Jesus, ela nunca pode ser a mesma, ela tem que ser transformada. A cruz faz diferença na nossa vida. É a cruz que muda a história da nossa vida. Foi na cruz que Jesus mudou a história da nossa vida. E nós vamos abraçar a cruz de Cristo. Não a cruz como amuleto, mas a cruz no sentido espiritual. Valorizar a obra de Jesus na cruz do Calvário. Porque foi lá que Ele conquistou o nosso direito de redenção, de libertação, de cura, de transformação, de sermos bênção nessa geração, para nós e para aqueles que Deus confia a nós. Quantos entendem o que eu estou falando? Diga comigo assim: eu e a minha casa servirei ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa servirei ao Senhor. Mais forte, eu e a minha casa serviremos, né, ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Fique em pé. Quero chamar a nossa equipe de louvor, nossos músicos, cantores. Glória a Deus, meu irmão. Amém. Obrigado por compartilhar, viu, querida? Glória a Deus. É isso. É isso. É isso. Só de você declarar, isso tem um poder enorme, porque é palavra de Deus. E é promessa dele. Ele quer abençoar a nossa casa. Ele quer. Mas se nós não quisermos, como o versículo que eu li de Isaías aqui, Deus quer, mas você não quer. Ah, bispo, eu quero. Sabe, o querer não é algo fora da gente. Se eu quero, então eu vou agir, eu vou treinar minha boca para não falar bobagem. Amém ou não amém? Põe a mão no seu coração, querido. Fala assim: Deus, obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela nunca volta vazia. Aleluia. Fala, Senhor, que a tua palavra seja viva na minha vida, que ela trabalhe na minha vida, que ela me encha, meu espírito, minha alma, meu ser, seja cheio da tua palavra, que a tua palavra transborde na minha vida. Eu te dou toda a liberdade, Senhor. Oh, que os meus lábios profiram a tua palavra. Eu quero ter força para ler a Bíblia todos os dias. Eu quero ter força para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, para orar, para ter um tempo separado para o Senhor diariamente na minha vida. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. E conceda sua graça e te dê paz. E
Senhor esteja no seu lar. Você tem filho, fala o nome deles agora diante de Deus. Aleluia, aleluia. Fala do seu pai, da sua mãe, se ainda não são crentes, ora pelo seu pai e pela sua mãe, pelos seus irmãos, pessoas da sua família que ainda não são crentes, ora por eles. Deus alcança a vida deles, eu os abençoo agora, para que te conheçam, conheçam o teu amor, sejam salvos, toca as suas vidas onde eles estiverem agora, quebra toda maldição sobre as suas vidas. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, e de dia e de noite, na entrada, tua saída, o teu riso e o teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, e é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. E Amém. Glória a Deus. Se essa mensagem tocou seu coração, querido, se o Espírito Santo tocou você aí, pela sua casa, pela sua família, eu quero ungir você que quer receber nessa manhã a unção de Deus, a unção com óleo santo que representa o Espírito Santo, para marcar esse dia na sua vida, para uma nova realidade na sua vida. Eu quero chamar você para o altar, você que quer receber a unção de Deus nessa manhã, venha, saia do seu lugar, tenha a liberdade de vir à frente, por você e pela sua família, por você e pela sua casa, por filhos, crianças, filhos adultos. Não tem nada perdido, não tem causa perdida para Deus, querido. Deus é poderoso para mover os céus e a terra. Ele é Deus, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas. Feche os seus olhos, nós vamos ungir você. Enquanto isso, nossos irmãos vão continuar ministrando aqui baixinho, e nós vamos te ungir, ministrar unção de força, graça, vitória, por você e pela sua família, em nome de Jesus. Se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos,
Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, e é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, e gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. sua presença te acompanhe por detrás, Por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que bênção. Que bom, que bom. Deus é bom. Fala comigo assim: Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom, amém, irmão? O tempo todo Deus é bom. E Ele nos ama com amor eterno. Deixa eu falar para você: o amor de Deus nunca acaba. O amor de Deus nunca acaba. Eu lembro quando eu era pequeno, irmã Gladys, meus meninos falavam para ele assim: filho, eu te amo. Ele falava assim: que tanto o senhor me ama, pai? Eu falava: daqui até lá no céu. Aí ele achava bom, porque daqui até no céu é muito longe, né? Eu amo desse tanto. Aí eles falavam para mim: eu te amo, pai. Eu falei: que tanto, filho? Daqui até no céu, pai. Ah, como é gostoso, né? Como é bom. Então isso é cultivado, querido. Que Deus nos abençoe para isso. Que Deus te abençoe para isso, amém? Com a sua família, com a sua casa, filhos, netos, pai, mãe, irmãos. Que você seja bênção. Que você sempre tenha uma palavra de bênção na sua boca. Busque o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Porque quando você ficar com raiva, fala em língua. Mas não fala bobagem, não. Amém ou não? A coisa mais boa é falar a língua dos anjos. Porque aí você não fala besteira. Ficou com raiva, levou uma fechada no trânsito. Ao invés de xingar e falar aquele palavrão, né, Rivaí? Ô seu. Aí você fala: ô xabalabaia. Glória a Deus, amém. Querido, eu quero fazer uma oração. A Bíblia fala que Jesus veio a este mundo para salvar os homens dos seus pecados. Que todo aquele que reconheceu o sacrifício de Jesus na cruz e o convidar para ser o seu Salvador e Senhor da sua vida, será salvo, terá os seus pecados perdoados. Todos nós somos pecadores e todos nós, sem exceção, precisamos do perdão de Deus na nossa vida. Então eu quero que você ore comigo. Se tem alguém aqui que você nunca fez essa oração, convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida e o seu Salvador pessoal, esse é o momento de você fazer. Eu quero orar e quero que você repita comigo a minha oração. Feche os seus olhos. Quero que a igreja ajude também. Fala assim: Senhor Jesus, eu creio na obra da cruz.
Eu creio que o Senhor morreu em meu lugar, pelos meus pecados, para me salvar e me perdoar. E eu te recebo agora como meu Salvador e Senhor da minha vida. Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada em mim, escreve o meu nome no teu livro da vida, e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Dê glória a Deus aí, querido. E eu quero perguntar se alguém nunca tinha feito essa oração e fez hoje pela primeira vez. Se tiver alguém aqui, levante a mão, faz um sinalzinho com a mão. Ícaro, amém. Mais alguém? Alguém mais fez essa oração hoje pela primeira vez? Se tiver mais alguém, levante a mão, não se acanhe não precisa ter vergonha. Ícaro, eu quero fazer uma oração especial com você. Pode vir aqui, meu querido. Está o teu filho, ele fez uma aliança com o Senhor hoje, convidando Jesus para ser o Senhor e o Salvador da vida dele. Nós nos alegramos com isso, como igreja, te agradecemos. E eu sei que mais do que nós aqui, Senhor, que estamos alegres, os céus está alegre, está em festa, porque o teu filho, Senhor, abriu o coração dele e te convidou, Jesus, para ser o Salvador e o Senhor da vida dele. Agora, como igreja, nós abençoamos a decisão que ele fez e declaramos, Senhor, a tua bênção, a bênção da tua salvação, a bênção do perdão. E a partir de hoje, Senhor, abençoamos ele para que ele ande nos caminhos do Senhor, caminhos de bênção, de vitória, de alegria, meu Deus, caminhos onde a bênção do Senhor o acompanhará todos os dias, em nome de Jesus, amém. Ícaro, nós temos um presentinho da igreja para você. Você pode ir lá onde está aquele irmão lá, ele vai te presentear. Deus abençoe, viu? Aplauda aí, igreja, um aplauso para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos aqui um pedido de oração. Se você tem alguém que você quer que a gente ore por essa pessoa, seja por uma situação de enfermidade ou qualquer outra situação, coloque essa pessoa em oração agora diante de Deus. Nós vamos concordar, tá? Aqui a Michele, ela está pedindo oração pelo irmão dela que chama Wendel. Vamos orar pelo Wendel. E aí você coloca também quem você tem, que você precisa que Deus abençoe, amém? Pai querido, oramos agora por aquelas pessoas que necessitam de um toque de Deus, aquelas pessoas que necessitam de um milagre na área da saúde. Lembramos o Caio, lembramos a Lucilene, que está com câncer. Lembramos, Senhor, ó Deus, cada pessoa que está enfrentando enfermidades, doenças, e oramos por elas, oramos por aqueles que estão nos leitos de hospitais, enfermos, doentes. Oramos pelo Wendel, irmão da Michele, Senhor, toca o coração dessa pessoa, toca o coração dele agora, onde ele estiver. Oramos por todas as famílias aqui representadas, por filhos, por netos, por pai, por mãe, por irmãos, por primos. Oramos, Deus, que a bênção do Senhor alcance toda a nossa parentela. Oramos e agradecemos. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diga amém aí, querido. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor te acompanhe. Grande abraço. Encerramos nosso culto aqui. Deus abençoe em nome de Jesus.